A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 8. Aqui é uma narração sobre a vida de Zacarias. Zacarias, ele exercia o sacerdócio, né? E ele já era um homem de idade. E ele era casado com Isabel e eles não tinham filhos. E o desejo do coração deles eram ser pais, porque quando o anjo aparece para ele, o anjo já lhe dá uma grande resposta e fala para ele não temer, porque ele está, vamos dizer assim, que ele está assombroso com aquela visão que ele está vendo daquele anjo, né? E o anjo fala: não, você não precisa temer, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. Então a oração de Zacarias sempre foi essa, que Isabel pudesse gerar. Nós estamos aqui vendo uma situação muito complicada, porque é o impossível. É o impossível. Se não for Deus aqui, se não for a intervenção de Deus, não acontece. E eu estou falando aqui com pessoas que estão me ouvindo, que vão me ouvir, que se não for a intervenção de Deus, não vai acontecer. Mas eu tenho uma palavra hoje de Deus para você. No Salmo 122, é um salmo com 43 versos. Aqui não diz quem escreveu o salmo, foi um escritor que deixou estes versículos registrados aqui no capítulo 107. Só que o interessante é que esta passagem começa assim: render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aí no verso 2, a palavra continua a dizer assim para mim e para você: diga-nos os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos, sedentos, a sua alma desfalecia. Porque é assim, se eu estou em caminhos errantes, a palavra está dizendo assim, gente, presta atenção. Andaram errantes pelo deserto, sem direção. Imagina, você já está no deserto, e quem se perde no deserto morre no deserto. Quem se perde no deserto morre no deserto. Não tem como se salvar no deserto. É a mesma coisa se você estiver num país de temperatura baixa, que eu digo muito frio, neve, né? E vamos dizer, você vai para o Alasca e se você se perder lá, você vai morrer congelado. E no deserto não é diferente. Você vai para o deserto e se você não for um nômade que fica lá, sabe, que é um guia, que conhece bem o deserto, você vai se perder no deserto. Eu posso dizer uma coisa para você. O nosso guia no deserto é Deus, porque Ele sabe o caminho que você deve ir. Quando você vê esses viajantes, mercadores, que a palavra de Deus diz, até no livro de Gênesis, quando fala a história de José, que vieram mercadores e passaram por onde José tinha sido lançado, e os irmãos negociaram, em vez de matá-lo, pegaram José, tiraram do poço e venderam aqueles mercadores, eles conheciam o trajeto do deserto. Então, eles não se perdiam, porque eles já estavam ocorrentes qual o caminho que deveriam seguir. Quando você está no lugar que você não sabe para onde que você vai, é normal você se perder. Eu lembro que eu já testemunhei aqui que a minha primeira vez, quando eu tinha meus 19 anos, eu estava na Irlanda e eu fui trabalhar e eu fui de carro
com essa colega, e ela foi limpar uma casa e eu fui limpar outra casa. Era na mesma cidade, uma vila pequena. Gente, para quem conhece aquilo não tem como se perder. Mas o que foi combinado? Era dela terminar o trabalho dela, eu terminar o meu trabalho, e depois ela ia me buscar onde ela tinha me deixado, que era de frente ao mercado, e depois eu viria, né, para outro lugar onde ela me deixava e depois eu ia embora para minha casa. Foi esse o combinado. Mas eu teimosa demais, né, porque eu acabei mais cedo, e para adiantar para ela, porque antes de ir para outra casa onde eu estava a fazer a limpeza, eu passei pela casa dela, sabe? A rua. Então, ficou aquela casa na minha cabeça. Eu falei, é aqui perto, então eu já terminei, eu vou de encontro com ela, que assim ela não precisa vir com o carro aqui. Só que chegou num cruzamento, e quem conhece a Irlanda sabe que aquilo é muito verde e muito igual. As casas são parecidas, os passos são parecidos, as ruas parecem iguais. E nesse vilarejo era tudo muito igual. E quando chegou no cruzamento, em vez de eu ir para a direita, eu fui para a esquerda, porque aquilo me fez confusão. E eu caminhava, 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 e eu não via casa nenhuma, eu só via pastos. E eu pensei, agora eu vou voltar. Mas o tempo que eu já tinha andado, quase uma hora, eu falei, não, tá, não, não é normal, uma hora? Não, eu tô perdida. Aí quando eu pensei, eu vou voltar, aí já tinha passado a hora dela ir me buscar lá no ponto que já tinha marcado. E eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu tô perdida. Quando de repente para um homem, né? Um irlandês. E eu mal falava o inglês. Ele, ele para ao meu lado. E o mais engraçado é que ele falava comigo e eu percebia tudo que ele falava. E ele perguntou. Ele não perguntou nada, gente. A verdade é que ele não perguntou nada. Ele só olhou pra mim e viu que eu tava perdida. E falou assim: entra no carro. E eu entrei no carro, gente, entrei no carro um desconhecido. Mas quando é Deus que está dirigindo você, você nem medo você tem. Entrei no carro e vocês acreditam que ele me deixou no lugar aonde que era para outra senhora me deixar? Porque depois vinha um amigo com outro carro e me buscava porque eu não tinha carro na época, eu não tinha a minha carta de condução e eu não expliquei nada para aquele homem. Nada, eu não falei nada onde era para me deixar, não. Ele só pediu para eu entrar no carro. Ele não falou uma palavra comigo durante a viagem. Eu entrei no carro e ele me deixou lá. Agora me diz uma coisa, não era um anjo de Deus? Ah, não, Silene. Pode ser uma pessoa, não. Não, não. Era um anjo de Deus. Deus, ele viu que eu estava perdida, sabe? Porque quem me enviou para Irlanda, gente, foi Deus. Deus é que fez uma promessa para mim. Na minha adolescência, eu tinha os meus 15 anos, quando Deus falou assim comigo, que Ele me levaria para outros países, que eu pisaria outras terras, que eu ia em outros lugares. E eu olhando para mim, para os meus 15 anos, eu falei assim, gente, como é que eu vou sair do Brasil? Uma família humilde, sabe? Minha família é muito humilde, condição financeira limitada. Então eu pensava assim, como isso vai acontecer? Não é? E a gente olha para a vida de Zacarias, porque quando o anjo faz a promessa para Zacarias, Zacarias ele olha para o anjo e fala assim: Mas eu sou velho, eu sou velho. A minha mulher também já é avançada em dias. E como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Nós colocamos as nossas limitações diante de Deus, sem sombra de dúvida. Então, quando eu recebi a promessa, eu acreditei de todo o meu coração. Mas aí os dias vão passando e você vai olhando a sua situação e você vai pensando assim: como é que isso vai acontecer? Não é? Como é que isso vai? Onde? Como? Não tem como, porque é isso. E eu sempre falo e vou falar e volto a falar e vou repetir sempre que Deus não vai prometer o possível para você, Deus vai prometer o impossível. Então, para mim, Deus estava prometendo algo que aos meus olhos era impossível de acontecer. E quando chega um momento, né? Quando chegou o momento de eu sair do Brasil
E o primeiro país que eu já morei foi na Irlanda. E quando chegou o momento de eu sair do Brasil e ir para lá, a chama começou a crescer dentro de mim, porque o Senhor ele vai colocando lenha dentro de você e a chama vai aumentando. Ela aumenta. E eu sentia aquela vontade, aquela coisa. Não, eu não sentia mais de estar na minha cidade, no meu país. Não sentia. Eu sentia que Deus tinha algo para mim fora de lá. Aí eu comecei a ir atrás, porque assim ele vai colocar a chama dentro de você. E você vai começar a fazer a sua parte, porque eu falo, você tem que fazer a sua parte, porque toda reação, para ter uma reação, tem que se ter uma ação. É ou não é? Tem que ter uma reação. Para toda reação tem que ter uma ação. Então eu comecei a fazer a minha parte, eu fui atrás, eu não tinha condições, falava com um, falava com outro. E vou dizer uma coisa: quando eu estava dentro daquele avião de Amsterdã para a Irlanda, diretamente para a Irlanda, para Dublin, eu lembro-me que é, eu parada assim, o avião não estava muito cheio, eu olhei assim e pensei assim comigo: o que eu estou fazendo aqui? E aquele povo a falar em outras línguas, né? Uns falavam inglês, agora eu entendo que estavam falando inglês, outros a falar holandês, havia holandeses também dentro do avião. E eu lembro-me bem assim, e eu lembro quando o avião estava para aterrar, e eu olhei pelo vidro pela janelinha do avião, comecei a ver aquele oceano e o avião sempre baixando, baixando. E eu pensei comigo, onde eu estou? Aonde Deus está me colocando? Como será? E eu digo para você, estou viva e estou pregando para você. E você está bem, Silene? Estou bem. Deus tem me honrado. Cada promessa que ele cumpriu, ele tem. Cada promessa que ele prometeu, ele tem cumprido. É incrível ver a mão de Deus, como Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Quando você confia em Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu não posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Salmo 107 tem 3 versos que eu acho interessante que fala assim, que famintos e sedentos desfalecia nele a alma, porque é assim, quando nós estamos no deserto, estamos sedentos, estamos famintos. Lembra da história de Agar, quando Sara a expulsa da sua própria casa e ela sai errante pelo deserto e o anjo fala para Agar voltar. E havia água ali, ela não conseguia enxergar, ela só conseguia enxergar o problema, ela só conseguia enxergar a dor de ver o filho morrer naquele deserto. Aí tem que vir um anjo e abrir os olhos dela para ela ver a fonte de água que ela não conseguia ver. E aqui, quando eu estou faminto, eu estou sedento, a minha alma está cansada, desfalecida. Aí a palavra diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito. Então quer dizer que há caminhos errados. há, há decisões erradas, muitas decisões erradas, que se Deus não intervir, não entrar com a mão dele, você vai para um caminho errado. Então ele vem, ele me conduz pelo caminho direito. E a palavra diz assim, para que fosse a cidade em que habitassem. É ali que você deve ir, é ali que você deve habitar. Eu estou conduzindo você pelo caminho direito. Por que Deus faz isso? Para que rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus tem alguma obrigação de te dar alguma coisa? Não. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar nada. Ele dá se ele quiser, se ele não quiser, ele não vai dar nada. Mas como ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre, ele vem e te tira da terra seca,
e aonde você se tá faminto, e ele vai e te mostra que ele é o dono de tudo. Então, quando eu clamo ao Senhor na minha angústia, ele vem me livrar das minhas tribulações. Naquele momento que eu estava perdida ali naquele lugar, meu coração estava angustiado porque eu não sabia para onde ir. Então, Deus, eu vou mandar o meu anjo e vou dar livramento e vou te colocar no caminho certo. E com você não é diferente. Talvez você ficou aí de frente a um cruzamento e você tem que tomar uma direção, mas você está tão confundida porque parece tudo igual. Você olha para um lado, o caminho é igual. Você olha para o outro, o caminho é igual. Então, qual o caminho que eu devo ir? Aí você, talvez, está sendo como eu um dia fui. Vou por esse. E não era aquilo. Aí, o que Deus faz? Vou ter que entrar em ação. Vou ter que salvar ela desse caminho errante. E vou ter que conduzir ela no caminho certo. Zacarias, ele pergunta assim, de uma forma que eu e você todos os dias perguntamos: Ok, Senhor, mas como é que isso vai acontecer? Eu olho para mim, eu estou limitado. Eu olho para Isabel, a minha esposa, também está limitada. Como é que isso vai acontecer? Não é? Você olha para as suas circunstâncias nesse momento e você é como Zacarias. Tá bem, Senhor. Como é que isso vai acontecer? Aí o anjo, ele dá uma resposta bem direta, porque os anjos não são de rodeios. Pode ver em toda a Bíblia, se você estudar a Bíblia e ler os versículos aonde aparecem os anjos são muito diretos, falam muito diretamente, não tem rodeios com eles. Por quê? Porque eles são enviados, eles são mensageiros. Eles estão ali só para entregar a mensagem. Eles não estão ali para ter um diálogo com você. Eles respondem a sua pergunta, muitos responderam as perguntas, mas você tem que entender, eu só vim trazer a mensagem. A mensagem é essa, por quê? Porque Deus conhece todas as coisas, ele já sabia o que você ia perguntar, então na mensagem já estão as respostas que você iria perguntar, né? Que você queria saber, as perguntas que você iria perguntar e as respostas o Senhor manda através do anjo. Aí então o anjo fala assim: Eu sou Gabriel. Ele se apresenta para ele como Gabriel. E eu me assisto diante de Deus. Eu vim da parte de Deus, né? E eu fui enviado. Eu fui enviado. Para quê? Para falar-te. Olha o que o anjo está dizendo. Para falar-te e trazer-te essas boas novas. Zacarias estava falando: Eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Como é que eu vou saber que tudo vai acontecer? É uma dúvida crucial aqui, não é? Talvez você está me ouvindo aqui, você está falando assim: eu estou vivendo isso, estou passando por isso, está tudo difícil ali. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que estão passando crises no casamento. Ela já disse que não quer nada comigo, já disse que nem quer conversar comigo, e Deus está fazendo uma promessa para você, está falando que vai ter reconciliação, e você fala assim: mas como? Vou me reconciliar se ela nem quer me ouvir? Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que têm sonhos, têm metas, objetivos, e olha para a sua carteira está furada completamente. Bem dizer assim. Aí você tem mulheres aqui que estão me ouvindo, que tem uma promessa de gerar, como Isabel gerou, como Sara gerou. Aí você olha assim e olha para o seu ventre está seco, porque o que o médico disse é que você nunca teria a possibilidade de gerar um filho. Aí você entra no cenário de Zacarias. Como é que eu saberei que isso tudo vai acontecer? Hã? Com a situação que eu estou vivendo, como é que isso vai acontecer? Não dá, Deus. Não dá. Aí o anjo, o mensageiro do Senhor, diz para ele: Eu assisto diante de Deus, eu vim da parte de Deus, eu fui enviado para falar contigo. Eu fui enviado para trazer-te essas boas novas.
Então, quando Deus manda boas novas para você, receba, não duvide no teu coração. Nem por um instante desacredite do poder do teu Deus. Você não tem domínio de nada, mas Ele tem domínio de tudo. Você não tem domínio sobre os tempos, Ele domina os tempos. Ele é o Deus dos tempos. Ele é o Deus do tempo também. As horas estão no controle dele. Ele domina tudo. Aí você olha para Gideão, que quando é chamado também, o anjo mensageiro vai falar com Gideão, e você sabe a história de Gideão. Gideão estava desacreditado, tipo, quem? Eu? Ir? Lutar? Não, não, não. Aí ele começa a fazer, sabe o quê? Uma prova com Deus. Pega lá um novelo de lã, alinha e começa a fazer prova com Deus. Se nesse dia a lã estiver seca e em volta estiver molhado, então é o Senhor que falou comigo e tá bem. Aí no outro dia, ok, não acreditando ainda que aquilo pode ser coincidência, então vamos fazer o contrário. Agora a lã vai estar molhada e ao redor todo seco. Aconteceu igual. Por que que Deus tem que falar dessas maneiras conosco? Para que nós acordamos, despertamos, entendamos que Deus, ele faz. E Gideão, ele venceu a batalha com 300 homens? Venceu. Foi na espada? Não, tocando buzinas, hã? Cantando, tocando instrumentos. Quem diz? Como é que é possível ganhar uma batalha tocando instrumentos contra um exército de guerreiros? Loucura, não é? Mas aí está o poder de Deus. Então você não vai ficar limitado ao que você está vivendo. Você não vai parar porque tem recebido muitos nãos. Muita gente tem falado para você que você não vai conseguir, muita gente tem falado que a sua vida não vai mudar. Tem pessoas aqui que a própria família, em vez de te incentivar, te desmotiva com palavras negativas. Aí a minha pergunta para você é: o que Deus falou com você? O que Deus tem falado com você? Porque a minha pergunta para Zacarias é: Zacarias, o que o anjo falou com você? Ele falou que a minha oração foi ouvida e que a minha mulher vai dar uma luz, a luz a um filho. Aí, mas o que vai ficar com você, Zacarias? O cenário que você está vivendo de ser velho e a sua mulher avançada em dias? Ou aquilo que o mensageiro de Deus falou? Hã? Se Zacarias estivesse aqui na minha frente, a minha pergunta para ele era essa. Então, Zacarias, o que você vai fazer? Vai ficar com o que Deus falou ou com a circunstância que você está vivendo e está dizendo para você que isso não pode? Quando eu lembro da minha infância, das fases que eu já vivi na vida, em todo tempo eu olho e vejo a mão de Deus me guardando, a mão de Deus me livrando, a mão de Deus me levando. Os livramentos, gente, tantos livramentos. Quantas pessoas aqui, quantos livramentos você já teve na sua infância? Hã? Aí você, naquele momento, você pensa, foi só uma coincidência. O anjo do Senhor estava ali, guardando e livrando você de todo o mal. As pessoas que um dia você conheceu, que entraram na sua vida no momento que você estava mal e entrou na sua vida e mudou o rumo da sua vida, fez companhia. Sabe aquelas pessoas que entram por um tempo e de repente saem, desaparecem, já não voltam mais, mas naquele tempo Deus permitiu entrar e foi uma ajuda para você? Vai dizer para mim que nunca aconteceu isso na sua vida? São anjos que Deus envia para te ajudar nos momentos difíceis e para te tirar desse caminho errante. Então Zacarias, ele ficou mudo, porque o anjo, ele estava dizendo: Zacarias, você é tipo assim, você está duvidando do quê? Eu sou um anjo, eu sou um ser espiritual. Zacarias, você não está acreditando no quê? Porque tem hora que Deus fala conosco que é tão grande o que Deus está prometendo que somos pior do que Zacarias. Que? Isso? Não, isso não é para mim. Não pode ser. Não pode ser. Isso não é para mim. Aí Deus está falando, é para você.
É seu. Eu quero te dar. Imagina Josué ocupar uma liderança depois de Moisés, gente. Moisés não era qualquer líder, era o líder Moisés. Só que aí ele vai ser o sucessor do grande líder Moisés. Mas Deus já fala para ele: você vai conquistar a terra de Canaã, mas preste atenção, você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que guardar os meus mandamentos dentro do seu coração. Você tem que meditar na minha lei, não é só durante o dia, é de dia e de noite, para que você possa ir bem em tudo. Imagina, Josué, a cara de Josué, como eu vou liderar esse povo? Como eu vou conquistar esses muros de Jericó? Como? Aí está Deus falando. É só você fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. É simples. É simples. Com Deus é simples e difícil. Já viu isso? Simples e difícil? Com Deus é assim. É muito simples, ele só manda você seguir os passos. Mas é difícil. Haver testemunhos de pessoas, né, que eu já ouvi muitos testemunhos, de Deus falar assim para uma pessoa: olha, você, por esses dias, você vai lá, vai alugar esse comércio porque eu vou dar a sua loja. Aí a pessoa, ai Jesus, eu alugar loja? Com o quê? Não tenho nada. De onde? Como? Não, é só você seguir os meus passos, é fácil. Mas se torna difícil. Por quê? Porque é impossível. Que é impossível, gente. É difícil. Mas é fácil para quem? Para quem está mandando. Por quê? Porque ele conhece o caminho. Então, há pessoas que eu já ouvi testemunhos que começaram do zero. Do zero. Completamente do zero. E hoje são grandes empresárias. Por quê? Pela sua capacidade? Não. Pela sua simplicidade de ouvir a voz do Senhor e cumprir a voz dele, fazer aquilo que ele estava mandando, e ir em direção ao caminho que ele estava mandando, e ser abençoada. Então eu quero dizer uma coisa aqui para você nesse dia que você está me ouvindo. Talvez você está sendo como Zacarias: eu sou velho, a minha esposa é avançada em dias, ou seja, tem certeza que é comigo que você está falando? Essa mensagem, ela está vindo para mim mesmo? Tem gente aqui que está falando: eu recebi essa promessa da parte do Senhor. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Porque não estou vendo nada. A minha alma está sedenta, estou cansado, estou com fome e parece que vou morrer nesse deserto. Vai não. Se foi Deus que falou com você, Ele não vai te deixar aí. Porque na minha angústia, quando eu clamei ao Senhor, Ele atendeu a minha voz e Ele respondeu às minhas súplicas. Então você que está clamando ao Senhor na sua angústia, Ele está te livrando das suas tribulações. Tem gente aqui que está entendendo a mensagem que Deus está falando. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus com as suas circunstâncias. Eu conheço Deus e eu sei que Deus muda tudo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não estou falando do Deus de fulano, do Deus de ciclano, não. Eu estou falando do Deus que eu sirvo, o Todo-Poderoso. Eu tenho experiências para contar. Eu sei o que Deus pode fazer. Eu sei o que Deus pode mudar. Então eu estou falando para você. Não limite o trabalhar de Deus. Se Deus mandou o mensageiro dele e está enviando boas novas para você, receba, toma posse e fique à espera, porque vai acontecer. Aí a palavra fala assim, lá no versículo procedente, que nasce João Batista, no capítulo 1, 57. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve o quê? Um filho. E o que foi que o mensageiro disse? A sua oração foi ouvida
Isabel dará à luz a um filho. Aí lá no 57, do capítulo 1, mesmo capítulo, Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho, já de idade. Aí ouviram os seus vizinhos, né? Porque vão ouvir? Vão ouvir e vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisa, gente, que Deus até permite a gente estar por um tempo no anonimato e você ficar ali. Fica, não tem como você ficar aí. Eu quero sair, não. Quando é para você ficar no anonimato, você vai ficar. Deus é que está te colocando lá. Mas quando é o momento do seu nome ser falado e das pessoas ouvirem dos feitos que Deus fez na sua vida, nem você mesmo impede. Aí os vizinhos ouvem falar. Os parentes ouvem falar do quê? Da misericórdia de Deus para com ela, da alegria que ela estava. E as pessoas vão ouvir falar das suas vitórias, das suas conquistas. Aquilo que um dia você perdeu e Deus restituiu, porque Deus está restituindo aqui. Aquilo que foi roubado, Deus está dizendo, eu estou restituindo na sua vida. Aquilo que você perdeu, Ele está restituindo na sua vida. Então as pessoas vão ouvir falar daquilo que Deus, Ele está fazendo na sua vida. Não tem como você esconder o manifestar da glória de Deus. É muito forte o que Deus está falando aqui. Então, esse menino, que até Deus deu o nome com João, o Batista, porque batizava, mas o nome João, porque Deus até dá nome às nossas bênçãos. Não acontece isso com você? O nome dos meus filhos foi o próprio Deus que me deu. O primeiro Deus me deu o nome. O segundo Deus me visitou e me deu o nome. Deus dá um nome. A minha imobiliária, quando eu abri, Deus me deu o nome. Por que Deus faz isso? Porque é diferente. Ah, mas é um nome comum, muita gente que tem. Mas é diferente na sua vida. O nome que Deus dá se torna diferente na sua vida. Algo é diferente, porque é Deus que está dando. Não é comum, não. As coisas de Deus são mesmo incomuns, diferentes. Não tem nesse mundo. Ele traz a existência. Não tem, gente. As coisas de Deus, Ele traz a existir. Porque Ele é o Criador de tudo. Ele inventa coisas novas, Ele faz coisas novas, Ele faz coisas diferentes. Ele permite coisas diferentes. Vamos dar um exemplo para você trágico, mas nunca existiu, passou a existir. O Covid. Existia? Já ouviu falar dessa doença antes? Nunca. E passou a existir por permissão dele. Então ele traz à existência o que não existe. Ele é o criador de tudo. Ele dá uma ordem, pronto, já está feito. Então eu vou confiar em Deus de todo o meu coração. E no versículo 67 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Zacarias ele faz uma canção, um cântico ao Senhor. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele começou a profetizar. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O Senhor está te visitando. O Senhor está te visitando. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera lá no passado, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Deus revela, Deus fala através dos profetas. Estou falando de profetas de Deus, viu, gente? Não confunda as coisas. Não estou falando de pessoas que dizem ser e que não são. Né? Você encontra hoje, você tá assim, tá uma praga de profetas. Principalmente nesse canal, nesse meio de comunicação que é o YouTube. É uma praga de profetas. Que Deus te deu, Deus falou isso, falou nada. Só que o problema do ser humano, e você pode ver que esses canais têm tantos seguidores, por quê? Porque gostam de viver na mentira. Todo dia quer receber uma profetização de bênção. E é só bênção, né? Que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar isso, que Deus vai fazer aquilo. Aí o dia que vem um irmão pregar uma exortação,
É poucas pessoas que estão ali para escutar a pregação. Por quê? Porque isso quer ouvir bênção. É, mas, Silene, mas por que Deus vai profetizar, por que Deus vai usar um profeta para profetizar o que é ruim? Não estou dizendo que é ruim, porque o que vem de Deus, tudo que vem de Deus é bom. Mas Deus usa os profetas para exortar também, para puxar a orelha. Se não está exortando, consolando, edificando, não vem de Deus, porque Deus, ele exorta, ele consola e vai te edificar. Não está nisso? Tem alguma coisa que está errada. Aí você vê a pessoa todos os dias, Deus vai estar isso. Aí a pessoa está com a vida, sabe? Gente, você vê aí pessoas que tá totalmente fora do contexto bíblico, não vive nada. Aí vem lá uma profetisa, que Deus vai te abençoar, que você é uma pessoa de Deus, que você é isso, que você é aquilo. Aí você vê a pessoa está no pecado. Isso vem de Deus? Deus é assim? Hã? Não, não é o Deus que eu conheço. Deus é justiça. Ele é santo. Como é que ele vai abençoar o que é profano, o que é impuro, o que está na prática do pecado? Como é que ele vai prosperar uma vida dessa? Quem está errado? Ele ou o profeta? Os dois. O profeta também está se vendendo, não sei porquê, mas muitos estão se vendendo para conquistar bens materiais. E a dizer que Deus está falando. E Deus mata. Ah, não brinca não. Lembra lá de Miriam, quando foi falar mal de Moisés, o próprio irmão? Ficou cheinha de lepra. Ficou isolada do arraial por alguns dias por causa da língua. Só foi falar. Falou mal, criticou Moisés pelas costas. E ela achando que Deus não estava vendo aquilo. Agora você acha que Deus não olha para esses profetas que se dizem de Deus? E não está de olho? Eu só imagino a cena de Deus assim, os braços cruzados olhando. Eu mandei falar? Não mandei falar isso. Sabe qual o problema? É porque essa pessoa, ela está participando da viagem da outra pessoa para o inferno. Como assim? Porque em vez dela exortar em cima da palavra e falar, olha, você está no caminho errado, isso não agrada a Deus, você tem que mudar a sua vida, você tem que ser um novo homem, tem que se arrepender de verdade. Não adianta eu falar uma palavra que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer aquilo, se você não mudar. Em vez da pessoa ser direta, não. Passa a mão na cabeça. Aí a pessoa do outro lado, não, mas essa aí é profeta de Deus, lê a Bíblia, tem comunhão com Deus, e se está falando isso é porque eu tô certo. Tô certo, eu tô no caminho certo. E continua no erro. Entendeu? Ai daqueles, hã? Ai daqueles. Tem um pena desse. Que só tá passando a mão na cabeça dos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Mas tá passando a mão daqueles que gostam de pecar, sabe? Que tem gente que tem prazer em pecar. E tá dizendo que é normal. Não é normal, não. Então aqui, você entende que muita gente tá usando a palavra de Deus para benefícios próprios. Eu digo assim que eu sempre falo para Deus, Deus, não preciso, eu não preciso de dinheiro de igreja, não preciso de pessoas pagar para pregar, não preciso disso. Eu venho aqui no YouTube pregar a palavra para vocês, porque é uma honra pregar a palavra de Deus para vocês. Por que que é uma honra? Porque Deus me honra e eu tenho que honrar a Ele. E a única coisa que eu posso entregar para Deus, porque Ele tem tudo. Eu não posso dar mais, entendeu? A única coisa que eu posso entregar a Deus é o meu louvor verdadeiro e ser um instrumento dele aqui na terra. Eu não tenho mais nada para dar para Deus, no sentido, Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Mas a minha sinceridade, eu sei que Ele recebe. E se eu posso ajudar pelo menos uma vida aqui, sabe? Uma vida só que me escutar e se arrepender dos seus maus caminhos e se converter deles e ter uma nova vida e saber que essa pessoa saiu dessa vida e tem um arrependimento verdadeiro e se voltou ao Senhor através da minha vida, já é uma alma para o Senhor. Alguma coisa eu já fiz aqui na terra para Deus. Então isso para mim é muito importante. Então eu falo para Deus, eu não preciso, Pai, ganhar dinheiro de igreja. Não, por quê? Porque eu tenho meu trabalho. Deus me abençoa através do meu trabalho, Deus abre as portas, Ele que me ajuda com vendas, Ele que coloca clientes na minha frente. Eu não preciso ficar correndo, insistindo, eu só oro a Deus.
e Deus abre as portas para mim. É incrível, gente. Eu só oro a Deus no momento que eu preciso. Deus, eu preciso dessa porta, que eu preciso pagar isso, preciso resolver isso. Ele vai lá e manda os clientes assim. A bênção corre atrás de você. Você não precisa correr atrás da bênção. Ela vai atrás de você. Então, essa é a mensagem de Deus para você. Eu falei sobre o Salmo 22, eu falei sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 1, sobre Zacarias na incredulidade dele. Porque é isso, muitas vezes é assim, e eu não critico você. Tem momentos que é difícil mesmo de acreditar, porque tá tão difícil, a porta tá tão fechada, tô tão velho, envelhecido, meus dias estão avançados. Como isso vai acontecer? Se não aconteceu antes, por que vai acontecer hoje? Porque Deus trabalha na impossibilidade do homem. Era impossível para Zacarias e Isabel, mas para Deus não. Alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor teu Deus? Não, não conheço nada. Ele faz tudo. Faz tudo, 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 tudo. Então fica com essa palavra nesse dia no teu coração. Amém? Vai acontecer. O que aconteceu com Zacarias também vai acontecer com você. Você vai testemunhar, os vizinhos vão ver, a família vão falar. A sua família vai falar. Eles vão ficar assim de boca aberta e falar assim, gente, como é possível? Isabel deu à luz depois de velha. Já viu aquelas pessoas assim que gostam de sentar na porta? No Brasil acontece muito isso. Aqui na Europa nem por isso. Aqui em Portugal também tem um estilo português. Na Suíça não se vê vizinhos, na Irlanda nem por isso. O pessoal é muito na deles. Mas no Brasil gosta de sentar na porta para ver a vida do vizinho, é, não é? Não sei. Mas na minha cidade era assim. Não sei na sua. Aí vai sentar lá. Mas você sabia? Sabia do quê? Isabel. Isabel? O que tem Isabel? Foi mãe. Mãe? Como assim, mãe? Não é avó? Acredita mais em ser avó do que mãe, né? Não, foi mãe. É sério, é sério. É, as pessoas vão falar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pode ter certeza daquilo que eu estou falando. Já estão começando. Já começaram a falar. Sabe por quê? Tem pessoas aqui que perderam tudo. Deus está falando comigo. Mas está com uma fé que a pessoa olha para você e fala assim, mas perdeu tudo, ainda continua crendo? Pois é, vão falar, vão falar. Acredita no Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o que o Espírito Santo manda te dizer nesse dia. Eu sou o Deus que realiza milagres. Eu sou Deus que faço coisas acontecerem de forma inacreditável aos teus olhos. E ele vai entrar nesse cenário de deserto. Sabe esse cenário assim estéril, sem vida, morto, é? Gente, deserto é só bonito para ver por fotos ou na televisão, mas para quem tá lá não é nada bom. É como a neve, eu falo assim, a neve, eu gosto da neve para ver, mas para morar num país com neve, que eu já morei muitos anos, trabalhei muitos anos, acordava de madrugada, o carro cheio de neve, né? Depois eu passei por uma casa que tinha garagem, então o carro ficava dentro da garagem. Mas depois a estrada, o caminho todo congelado, tinha que andar devagar para não ter um acidente de carro na estrada. Ah, pois é, é bonito, a neve é bonita na televisão, mas para viver no dia a dia é horrível, horrível. Então, coisas assim, gente, que eu falo, né? Eu falo que tem gente que vê a sua vitória, mas não vê a sua luta. É como uma pessoa olha pra mim, nossa, a Sirlene tem isso, a Sirlene é aquilo. Aí, mas não sabe de onde que eu vim, né? Não sabe o que eu já passei na vida. Ah, pois é. Sabe que ela chegar na Irlanda, teve quando eu cheguei lá, eu tive que dormir no chão, que eu não tinha cama pra dormir. Ah, pois é. Aí a pessoa olha assim, ah, Sirlene, 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 só Deus sabe da história da Sirlene, né? Só Deus sabe da sua história. Ninguém viu o que você passou, o que você passa. Mas elas vão ver a vitória que Deus vai te dar. Confia no Senhor, porque você orou ao Senhor. E assim como aquele anjo Gabriel falou com Zacarias, eu vim porque foi ouvida a tua oração. E Isabel dará à luz a um filho. Você também vai ser assim. Ele está falando com você, ele está dizendo, eu ouvi a tua oração. E você vai gerar, diz o Senhor dos Exércitos.
Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda aí da sua casa, tá bem? Que a graça dele esteja invadindo você, o teu interior, e confia de todo o teu coração. Ele é bom em todo o tempo e a misericórdia dele dura para sempre. Um beijo forte no teu coração. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Amém.